Prova da Escola Naval, 2010. Uma partícula de massa m igual a 40 gramas e carga elétrica Q igual a 8 milicoulomb encontra-se inicialmente fixa na origem do sistema coordenado XOY. Veja a figura abaixo. Na região, existe um campo elétrico uniforme igual a 100 Nm/Coulomb na direção I, que é o eixo X no caso, né? A partícula é solta e passa a se mover na presença dos campos elétrico e gravitacional. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado na direção J, ou seja, ao longo do eixo Y. No instante em que a coordenada x é igual a 40 cm, a energia cinética da partícula em joule é: letra A, 30 vezes 10 a menos 2. Letra B, 35 vezes 10 a menos 2. Letra C, 40 vezes 10 a menos 2. Letra D, 45 vezes 10 a menos 2. Letra E, 47 vezes 10 a menos 2. Então ele quer a energia cinética da partícula, ok? Então ele quer K, eu chamo a energia cinética de K. A energia da partícula vai ser cinética, né? M, V ao quadrado dividido por 2. Bem, a gente sabe que V é um vetor, ok? Então ele deve ter componente X na direção X, mais componente Y na direção Y, mais componente Z na direção Z, ok? Neste problema em particular, o movimento se dá ao longo do plano, x ou y, né? Então, esse cara aqui não existe, ok? Então, minha velocidade tem duas componentes. Uma componente Vx na direção Y, que é a direção X, e uma velocidade ao longo da direção Y, que é Vy. Né? Os eixos são esses aqui. Esse aqui é o eixo X, que a gente representa essa direção aqui pelo vetor, né? Vetor unitário e chapéu. E essa direção aqui a gente representa pelo vetor unitário J chapéu. Então essa aqui é a velocidade da partícula. Bem, ele quer essa velocidade ao quadrado. Essa velocidade ao quadrado, a gente sabe que vai ter que calcular Vx quadrado mais Vy ao quadrado, ok? Então, essencialmente é um Pitágoras, né, que está acontecendo. Tem uma velocidade que tem componentes tanto x para cá, quanto componente y para cá. E o que você quer é esse tamanho aqui, que é a velocidade da partícula, afinal de contas, né? Velocidade aqui. Você quer esse cara aqui ao quadrado. Então, vai ser esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, tá aqui. Então, a energia cinética que ele está procurando é essa. É m dividido por 2, que multiplica velocidade na direção x ao quadrado, velocidade na direção y ao quadrado. Mas ele não quer essas velocidades em qualquer lugar. Ele quer essas velocidades, ambas, aqui quando x for igual a 40 centímetros, ok? Então tem que fazer esse cálculo. Então vamos lá. O que é que a gente precisa saber, né? Fazer nesse problema? Veja, a velocidade, o que você tem aqui que descobrir é calcular essas velocidades, né? Então veja, na direção x, tu tem uma partícula que está submetida, vamos desenhar aqui as forças sobre ela. A partícula está submetida a duas forças. Aqui tem o campo elétrico, então Q vezes E vai dar a força elétrica, e para baixo tem M vezes G. Então na direção x, tu tem a força elétrica, ok? Que é igual a Q vezes E. Como nessa direção essa é a única força que está atuando, isso aqui é massa vezes aceleração resultante na direção x. Então a aceleração que a partícula tem na direção x vai ser igual a Q vezes E dividido por M. Ok? Esta aqui é a aceleração resultante. Na direção y, a partícula vai estar submetida a apenas uma força, gravitacional, M vezes G. Então, tu vai ter que M vezes G é igual a aceleração resultante na direção y vezes a massa da partícula. Então a aceleração resultante na direção y é igual a g. Ambas as acelerações são constantes, não mudam, porque a carga não muda, o campo elétrico não muda e a massa não muda. Aqui também a gravidade não muda, e também é constante.
Para casos em que a aceleração é constante, a gente sabe que nesse eixo aqui, a gente tem movimento uniformemente variado. E nesse eixo aqui também devo ter movimento uniformemente variado. Ok? Então vamos lá. Então as equações de movimento uniformemente variado são simples, né? Então o que é que a gente precisa? Vamos achar Vx? E cara, Vx é bastante simples de encontrar. Eu sei que como o movimento é uniformemente variado, eu posso usar a torre cego, né? Então Vx ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao longo da direção x ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que a partícula tem na direção x, vezes a variação de posição x. Ela sai do repouso, né? E aqui a gente sabe que esse cara pode ser escrito como x final menos x inicial, que como sai da origem, esse cara é zero. Então a velocidade na direção x ao quadrado nada mais é que 2 vezes a aceleração que ela tem na direção x, que é q, vezes e, dividido por m, vezes a posição x que a partícula se encontra. A gente sabe que a posição x de interesse vai ser essa aqui. Ok? Então está aqui. Essa é a velocidade ao longo da direção x. A gente pode até calcular já o valor, né? A gente sabe que q vezes e dividido por m vai dar quanto isso aqui? Aqui é 8, 10 a menos 3, né? Vezes 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 0,04 kg, né? Então isso aqui dá quanto? Isso aqui vai ficar com 8 vezes 10 a menos 1, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Esse menos 2 passa para cima mais 2, então tu vai ficar com 2 vezes 10, ou seja, dá 20 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, vamos continuar. Então a aceleração na direção x a gente já viu que dá 20 metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade na direção x ao quadrado vai dar 2 vezes essa aceleração, né, vezes a posição x. Então isso aqui vai dar 40 vezes a posição x, que é 0,4 metros, não é isso? Então isso aqui vai dar 16, ok? Metros por segundo, tudo ao quadrado, porque aqui é velocidade ao quadrado. A gente sabe que essa velocidade vai dar 4, mas vamos guardar Vx quadrado, porque na energia cinética a gente precisa de Vx quadrado, né? Então não tem para que tirar a raiz, apesar de não ter dificuldade, né? Pois bem, então agora a gente tem que achar quem é Vy. Só que a gente tem que achar quem é Vy quando x for igual a 40 centímetros, não é isso? Então, o que é que você tem que fazer? Bem, eu vou ver quanto tempo. Eu sei que Vy obedece essa equação aqui. Vy é igual a V0y, né, mais a gravidade vezes t. Né? Bota mais porque o eixo positivo y é para baixo. Ok? Certo? E o positivo x é para a direita. Então, assim, essa velocidade aqui é zero. Ok? Então, tudo que a gente tem que saber é qual é o tempo que eu vou querer estar calculando essa velocidade na direção y e substituir essa equação. Ok? Então, que tempo é esse? É o tempo que a posição da partícula x sai de x0 e vai até x igual a 40 centímetros. É esse tempo. Para sair dessa posição e chegar nessa, a equação que controla a posição em função do tempo no movimento de formamento variado é essa aqui. x0, v0x vezes o tempo t, mais a aceleração que está ao longo do eixo x, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Esse cara é zero, esse cara aqui também é zero. Então, vê, tu vai ficar com x de t igual a aceleração na direção x vezes t quadrado, tudo dividido por 2. Então, quando x for igual a 40 centímetros, ou seja, 0,4, eu tenho uma aceleração que vale 20 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Ok? Então, tu vai ficar com 0,8, ou se você preferir, vamos fazer até assim, né? Cortar já aqui, vai ficar um 10 aqui, né? Então, vai ficar, em cima vai ficar 4 vezes 10 a menos 1, e embaixo vai ficar um 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2. E tudo isso é igual a t ao quadrado. Então, a raiz disso, né, é só tirar a raiz de 4, que é 2, e a raiz de 10 a menos 2, que é 10 a menos 1. Ok? Então, tu ficou com 0,2 segundos. Nesse tempo aqui, a posição da partícula sai do zero e chega até 40 centímetros, 0,4. Então, a velocidade que ela vai ter nesse instante de tempo vai ser g vezes esse tempo. Então, a velocidade vai valer quanto? Vai valer 10, né, vezes o tempo, que é 0,2. Ok? Então, a velocidade ao longo da direção y vai ser, né, 2 metros por segundo. Então, o que eu preciso é Vy ao quadrado. Então, vai ser 4, tá? 4
metros por segundo ao quadrado. Então, a energia cinética ficou fácil, né? Lembra que é m sobre 2 Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então isso aqui vai dar, a massa é 0,04 sobre 2, que multiplica Vx quadrado deu 16 e Vy quadrado dá 4. Né? Então isso aqui dá 20, dividido por 2 dá 10. Isso aqui dá finalmente 0,4. Ok? Então a gente pode expressar, né, joules aqui, a gente pode expressar essa resposta como 40 vezes 10 a menos 2 joules, né? Os joules aí. Então, só isso. A questão é um pouco longa, pede uns conhecimentos bem solidificados de cinemática, mas, essencialmente, tendo paciência, o problema não fica muito difícil, não. Um abraço e até a próxima questão.